Fala aí galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre Dylan Dog, o Dia da Família. Para você que não conhece o Dylan Dog é um personagem criado em 1986 por Tiziano Sclavi. E ele é o principal carro-chefe das histórias de terror da Bonelli. Ele é conhecido como Detetive do Pesadelo e, na minha opinião, eu gosto muito do Dylan Dog porque ele sempre resolve os casos de forma simples. E as histórias são sempre caóticas. Diferente de outros personagens que também mexem com o paranormal, como o Constantine, o Dylan Dog como eu disse, resolve os casos de forma simples, geralmente em uma luta ou utilizando sua arma, e também algumas histórias elas acabam sem desfecho. Esse quadrinho contém duas histórias, as duas histórias escritas por Tiziano Sclavi, que é o criador do Dylan Dog, e a primeira história é desenhada por Gianpiero Casertano e a segunda por Conrado Roy. E aqui é a primeira edição da coleção da biblioteca Dylan Dog pela Panini. A primeira história se chama Cérebro de Killex, e aqui é nos apresentado o professor Christopher Killex, que é um psicopata, e ele é preso pelo Dylan Dog. Ele é sentenciado à morte, mas graças à advogada Joy Freeman, ele acaba pegando só uma solitária. O Killex, ele matava as pessoas consideradas párias da sociedade, como mendigos e prostitutas. Tudo isso para continuar sua pesquisa, e nessa pesquisa ele queria, através da ciência, descobrir a religião. Para me explicar melhor para você, ele queria encontrar o fragmento da alma no corpo da pessoa, o fragmento físico, o objeto. E para isso, ele, de forma bizarra, ele abriu os corpos das pessoas e arrancava também os seus órgãos para tentar encontrar essa alma. Outra coisa bizarra é que quando o Dylan Dog vai prender o Killex, eles têm uma batalha física, o Dylan Dog acaba dando um tiro no coração do Killex e no cérebro dele. Mas mesmo assim, o Killex não morre, ele como se fosse imortal. Durante o quadrinho, o Dylan Dog acaba se apaixonando pela Joy e eles acabam namorando. A Joy estranhamente tem uma fixação e um quase amor pelo Killex, e isso chama a atenção de uma forma bizarra no quadrinho. Durante esse meio tempo, os crimes com os moldes do Dr. Killex voltam a acontecer, e mesmo ele estando preso. E também durante esse meio tempo, a Joy precisa fazer uma cirurgia na cabeça, e o pessoal da cadeia resolve também fazer uma cirurgia de lobotomia no Dr. Killex para impossibilitar ele de ele praticamente virar inerte. E a Joy acaba descobrindo que teve essa cirurgia no mesmo dia, e ela acredita que pegaram um fragmento do cérebro do Killex e colocaram na cabeça dela. E ela começa a acreditar que ela é o novo assassino, por ter uma tipo de conexão com o Killex e também por ter toda essa fixação que ela tem pelo assassino. Mas desde o começo o Dylan Dog acredita que isso não é verdade, e ele durante essa história vai ter que investigar e descobrir quem é esse novo Killex para poder inocentar a sua namorada. A segunda história se chama O Retorno de Killex. Ela se passa 10 anos depois da primeira história e começa com os policiais encontrando vários corpos no centro de Londres, e esses corpos têm o mesmo método de assassinato do Killex. E nesse exato momento, uma criança bate na porta do Dylan Dog. E quando o Dylan Dog atende, essa criança fala as mesmas palavras que o Killex falava. E ela acaba desmaiando. Depois de que ele acorda desse desmaio, ele fala que ele é filho da Joy e que o nome dele é Christopher. Mais uma vez mostrando como a Joy tem fixação pelo assassino, chegando ao ponto de colocar o nome do assassino no próprio filho. Durante esse meio tempo, a Joy chega para resgatar o filho dela e o Dylan Dog acaba recebendo uma ligação da polícia. E a polícia fala que um desses corpos que eles encontraram tem uma profecia escrita em alemão nas costas, falando que o anticristo tá na Terra. E aí a criança novamente passa mal e o Dylan Dog constata ali que ela tem um transe, que esse transe tá ligado com o Dr. Killex. E essa criança acaba ficando muito doente. E aí o Dylan Dog precisa novamente encontrar o Dr. Killex para poder salvar o Christopher e também tentar descobrir qual a ligação que o Dr. Killex tem com a profecia do anticristo. Essa história vai descambar numa aventura no século XX, mostrando todos os horrores do século XX, como os nazis. Agora eu vou falar minha opinião sobre o quadrinho. Geralmente, para quem não sabe, os quadrinhos do Dylan Dog, por grande maioria, eles são em preto e branco. Tenho até um exemplo aqui para vocês. Aqui. Eles são em preto e branco. Essa aqui é a mensalzinha que sai pela Mitos. E nesse quadrinho, ele é totalmente colorido. Então, para mim, a experiência de ler Dylan Dog colorido foi a primeira vez. E eu gostei bastante, eu acho que dá um bom destaque na arte. E eu gostei bastante da experiência de ler colorido.
A primeira história em si, eu não gostei tanto, porque quando eu vi esse álbum de capa dura e tal, eu achei que a história ela tinha uma importância maior, que ela era uma história mais clássica, uma história mais, tipo assim, uma história mais robusta, mais legal, e eu achei ela mais simples. Eu achei até que ela seria uma história que caberia muito bem nessa mensalzinha que sai pela Mitos, assim, normalmente. E porque eu também fui com grande expectativa por causa do outro álbum que é esse que a Mitos lança, que também é em capa dura. E geralmente nesse álbum aqui da Mitos sempre sai só histórias mais clássicas, assim, as histórias mais difíceis de encontrar e tal. Só que o que vale mesmo, né, no quadrinho é a segunda história que tem nele. A segunda história nele é realmente boa. A segunda história tem os desenhos do Conrad Roy que eu acho melhor, que narrativamente ele, graficamente e narrativamente ele entrega melhor a história do que a primeira. E também acredito que como na segunda história eles usam o fantasma do Killix, do Retorno para retratar os maus que existiram no século XX, e também a profecia do anticristo é referente a isso que eu tava falando, do bigodinho nazi que assombrou o século XX. E esse quadrinho aborda bem o lado investigativo do Dylan Dog, principalmente quando ele quer encontrar o Killix. E isso pra mim é um grande mérito dessa segunda história. Minha opinião é que esse quadrinho vale muito a pena, principalmente pela segunda história e também pela arte, porque graficamente ela é muito boa. Eu daria, se fosse uma nota, eu daria uma nota 8, 8,5. E espero que a Panini republique mais da biblioteca de Dylan Dog e também que tenha uma seleção um pouquinho melhor do que foi a primeira história. Já deixa aqui nos comentários se você conhecia essa história e se você gosta do Dylan Dog. Se você gostou dessa review, aproveita e já clica num desses dois vídeos aqui, já deixa o like, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo. E obrigado por assistir e até mais!